Boa tarde. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo. Item 11, o egoísmo. E hoje, estava refletindo aqui sobre o egoísmo. E ele fala no Evangelho, desse capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. E veio uma reflexão interessante sobre o que a gente chama nesse plano de morte. Ele fala que, aqui no texto, que o egoísmo é, pois, o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. E eu fiquei refletindo. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Outra coisa que a gente costuma falar no Pai Nosso é que seja feita sempre a sua vontade e não a nossa. Mas, para que a gente possa dizer isso, a gente tem que compreender que existe um Deus que rege o universo, do qual nós fazemos parte. Para que de fato o que a gente repete ao falar que crê em Deus e que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, não sejam meras palavras. E aí, por que eu lembro da morte? Outro dia eu vi uma situação de uma senhora muito inteligente, extremamente bem colocada socialmente, aposentada, com níveis de carreira pública muito bons, e ela começou a apresentar lapsos de memória, e depois, um dia, ela passou mal, e quando viram, ela estava tendo uma espécie de acidente vascular cerebral, um AVC. Algumas pessoas ficam com algumas sequelas, outras pessoas ficam muito sequeladas, e outras pessoas ficam em coma, outras não resistem, e ficou muito marcado o depoimento do marido dela, que ele dizia que nunca tinha sido muito ligado a essas questões de Deus, não. Mas para ele queria que ela ficasse viva, diga-se, encarnada. Podia não ficar lúcida, mas se ficasse viva, estava bom. Fiquei refletindo, disse, não, vou ficar com ela, eu vou cuidar, e não saía do hospital. E eu fiquei olhando para aquela situação, essa questão do nosso querer. Muitas vezes eu me pergunto se de fato eu tenho que ter esse querer nessas situações, por exemplo, em vida e morte, ou em qualquer coisa da minha vida, ou eu devo dizer, compreender, realmente praticar o seja feita a vossa vontade e não a minha. É aí é que está a grande vírgula do Evangelho sobre o egoísmo. Por isso que ele diz que o egoísmo é uma chaga da humanidade. Porque é aí, no momento em que a pessoa, ao invés de querer ser melhor do que ela mesma a cada dia, sem querer ser melhor do que ninguém, fazer o papel dela para aprender, para melhorar,
ela começa a se comparar com os outros, ao invés de querer ser melhor do que ela mesma, ela começa a querer ser melhor do que os outros. E por mais que ela não fale, por vezes ela age como se ela quisesse ser melhor do que Deus. Porque ao invés de aceitar a vontade de Deus com relação às coisas que ela não pode modificar, ela quer manipular, direcionar, ou de alguma forma fazer com que a vontade dela predomine sobre a vontade do Criador. E essas horas de morte são muito interessantes, né? Porque a pessoa, normalmente na nossa cultura, ela não quer. A pessoa que geralmente vai desencarnar, porque não sabe o que é que vem depois, geralmente teme e não quer. E as pessoas outras que estão em volta não querem perder o conforto do conhecido. Às vezes tem uma realidade que é cômoda, que é tranquila e é conhecida, e às vezes a pessoa não quer que esse tipo de coisa aconteça. Então, esse é um ponto interessante. Às vezes, quando a gente chega a momentos da saúde das pessoas que a medicina chama hoje de cuidados paliativos, que é quando não tem mais o que fazer com o paciente, pode durar um dia, uma hora ou 30 anos, você não sabe, mas não tem tratamento. Os tratamentos conhecidos não servem. E a depender da idade da pessoa, fisicamente, vários procedimentos mais ou menos simples de fazer de pessoas mais jovens, a medicina diz que pela idade da pessoa não faz. Às vezes uma endoscopia, porque tem aquele procedimento de sedação, diz, olha, essa pessoa tem mais de 90, não posso fazer. Fratura uma coisa, vai ter que passar por anestesia, esse procedimento não pode fazer. Você já viu situações em que o médico diz, olha, isso aqui não dá para mexer. Se fosse uma pessoa mais jovem, a gente mexia. Aí tem gente que acha que aquilo ali está sendo dito só porque às vezes não quer gastar. Outras vezes acham que tem que fazer, mas é muito recorrente a gente ouvir dos médicos, das médicas, dizer, olha, certas situações não dá para mexer. Outras situações, pela natureza da doença, a pessoa diz, olha, é irreversível. Coisas simples e coisas mais complicadas. Eu fui ao médico, acho que ano passado, e eu lia assim de perto, começou a embaçar. Aí disse, olha, parabéns, é a idade. Disse, depois que a pessoa passa dos 40, geralmente é nos 40 exatamente, o cristalino do olho, ele não se organiza normalmente. Então você vai olhar para perto e fica embaçado. Então você começa a usar óculos. E você está com sorte, você já tem muito mais de 40 e só vê agora. Mas não tem cura, não tem tratamento, não existe. É só isso. Tem e conviva. São várias coisas que vão acontecendo assim com a gente. Aí é uma coisa leve, a pessoa aceita bem. E outras coisas que a pessoa não aceita. Eu lembro que quando a minha avó foi internada, ela foi internada uma vez, melhora, volta, isso ela já com 96 anos. Aí passou com 95, depois com 96, uma volta, depois vai de novo, volta. Aí teve uma que ela ficou na UTI.
E eu ajudava aqui nos trabalhos da mesa, bem aqui assim, ajudava doutrinando. Uma médium recebeu uma entidade, e essa entidade começou a falar comigo, e eu entendi que era a minha avó, que estava em coma. E a pessoa que não vê muito da teoria espírita sabe que existe o espírito que desencarna e se comunica, e existe uma coisa que eles chamam de desdobramento. É um espírito encarnado que o corpo está lá estabilizado e ele vai a algum lugar. O nome disso é desdobramento. E ela começa a falar e eu entendo que é ela. Aí ela diz: meu filho, me ajude. Como? Ela disse: eu não quero morrer. Eu olhei e disse: mas como assim? Não depende da senhora, não depende de nós. Se Deus entender que é o melhor para a senhora morrer, só tem que ir. Não era a resposta que ela queria ouvir. Eu sei que pouco dia depois ela partiu. Como mexer no que não pode ser mexido? Jesus perguntava isso. Quem pode aumentar um côvado de altura? Quem pode aumentar uma fração de segundo da vida? Só Deus. E a grande questão, se a vida nós estamos aqui para aprender, é saber por quê. Olha, você, Renato, você é avó do Renato, você é pai do Renato, você está aqui para aprender e ensinar aprendendo. É uma jornada, mas que nesta vida, todas as coisas que têm um começo, têm um fim. E as regras do jogo, os limites do campo, sempre foram postos. Dor, velhice, doença e morte. Todo mundo passa. Quando você pega o nosso lar, o André Luiz começa a dizer isso, né? Que a vida é como um grande rio que segue rumo ao mar. Todo rio vai para o mar. Ele vai ter altos, baixos, um momento bem estreitinho. Lá no começo ele é bem fininho, depois ele ganha, fica caudaloso, fica grande. Depois às vezes vai afinando, mas uma hora ele deságua no mar. E não existe mais rio, só existe o mar. Só existe o mar. Cadê o rio? Morreu? Não. Voltou para a origem. Se misturou com um elemento da natureza muito maior, que a gente chama de mar. Lá na música que o Raul Seixas fez, inspirada no livro Bhagavad Gita, ele diz, né, que Deus fala: eu sou a luz das estrelas. Você vê a estrela, né? Como assim? A luz, né? Pegaria na estrela, na luz não. Ele diz: eu sou. Ele começa colocando das telhas, eu sou o telhado. Você pega numa telha, mas como é que você pega no telhado? Você pega numa telha, na 2 telhas, na 3 telhas, mas o telhado todinho não. Ele diz: o todo é Deus. A pesca do pescador. Eu pego um peixe, 2 peixes, 3, 5, 50 peixes, mas eu não pego na pesca toda. A pesca diz: eu sou a pesca, eu sou o todo, mas você não pega quando pega num pedaço.
E aí, como dizer para alguém que se Deus chamar ela tem que ir? Que o rio foi feito para passar por várias coisas, ajudar comunidades inteiras, receber também, mas uma hora a ideia de rio some e só vai existir o mar. Cada um de nós, um rio que está seguindo o seu percurso, mas que vai desaguar no mar e vai sumir enquanto rio. Simples assim, ó. Ai, o fulano, aquela voz. Ai, aquele cantinho que ele dormia. Ai, sumiu. Quem é mais antigo aqui em Fortaleza? Ontem eu passei lá na Praia do Futuro e vi umas imagens da Praia do Futuro dos anos 70, né? Nada. Depois umas barracas pareciam uma favela. Quantos prédios vocês não viram em Fortaleza sumirem? Quantas ruas que vocês achavam lindas em Fortaleza, com aqueles casarões gigantes com muros baixos, toda casa aqui tinha muro baixo. E hoje você passar, tudo é prédio, é casa de muro alto, você não vê mais os detalhes das casas, né? As ruas largas. Aquilo tudo passou. Acabou. Quantos perderam pai e mãe aqui? Quantos? Todo um contexto se acabou, não foi? A casa, o ambiente mudou. Ou não? O pessoal no interior está dizendo assim: o dono da casa é a cumieira da casa. Quando ele cai, cai tudo. E cai. O rio deságua no mar e não se vê mais rio, só vê o mar. A gente vê a vida, mas não vê mais aquela pessoa. Quer dizer, o eu se some. Mas quando a gente começa nessa, né, de querer mudar o que não pode mudar, e o que pode mudar, que é, por exemplo, a compreensão sobre a natureza das coisas, a gente não quer mudar. Os Espíritos falam sobre o desligamento do corpo no plano espiritual. Eu estava olhando ali hoje, estava ali sentado, absorto, observando os médiuns de cura atendendo, e lembrava de estudos que eu fiz num passado um pouco distante, lembrando, né, o que é os conceitos espíritas, né, que são hindus, antigos egípcios, que é a alma, é um espírito encarnado. Pergunta lá no livro dos Espíritos. De onde vem o espírito? Ele, o criador de uma energia chamada fluido cósmico universal, que é a força que dá energia a tudo. Individualiza partes. Aquele ser de luz criado a partir do fluido cósmico universal, que tem a finalidade de aprender, se desenvolver. O Pai amado, Criador, ama, cria aquele ser, sustenta e transforma, para que ele vá sendo melhor do que ele mesmo a cada dia, sem querer ser melhor do que ninguém, e sabendo que ele não é o Criador, ele é
criado uma criatura. E aí ele se liga no nosso plano a uma máquina que é o corpo físico. Que os antigos diziam que essa energia, igual a tomada, é ligada por 7 centros de energia, cada um girando numa cor, que os hindus antigos chamavam de chakras. De onde você tem cada um responsável por funções próximas a ele. Um chakra, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chakras. E o que é aquilo? Ele recebe aquela energia, distribui aquela energia, o espírito por volta de 3 centímetros distante do corpo, se liga por uma linhazinha, tipo um fio. Na outra tomada, aquele fio eles chamavam de plexo. O espírito, 3 centímetros. Por isso que grande parte dos médiuns de cura não pegam na pessoa, porque ele não está tratando o corpo, ele trata a alma, o espírito encarnado. Está a 3 centímetros. Ele passa a mão, a energia dele na energia dela, a energia espiritual dele na energia espiritual dela. Aquele ponto, um círculo ligado no outro círculo, um fio, e aquilo fica rodando a energia. Eles mediam antigamente, pegavam antigamente um cristal e um pêndulo, bota aquele pêndulo em cima do chakra, ele solta um calor. Não sei se vocês já sentiram em vocês, você pega a aceseira na sua mão, você sente um calor saindo, é energia, na pulsação, na vibração, você bota a mão aqui, ó, os reikianos, é isso. Ele vai lá e mexe com aquele chakra. Então às vezes ele não está girando de forma adequada, ele dá um passe, ele gira assim, ó, ele faz, é um passe. Se estiver girando muito rápido, passa para trás. E uma limpeza. A mecânica que ele diz é essa, se é ou não é, eu não sei. É o que ele diz. É como uma alma está, ou seja, um espírito que se junta ao corpo. A energia do fluido cósmico universal, distribuída em 7 centros de energia, chamados chakras, ligados do espírito ao corpo por uma linha chamada plexo, cada um. Quando o tempo vai passando, é como, não sei se vocês já usaram equipamento que diz assim, isso aqui tem tantos anos de vida. É como se você saísse com uma programação, você vai viver tanto tempo. E com o tempo, aquela energia que foi disponibilizada para você, ela vai sendo gasta. Tem culturas, linhas hindus, que dizem que a gente gasta a energia quando respira. Por exemplo, a meditação milenar, seguida pelo Yogananda, eles praticamente não respiram. Você jura que a pessoa está morta, porque eles vão poupando a energia, que é o que eles acreditam, bem devagar. Imagina aí quantas vezes quem está afobado, né? Eles não acreditam naquilo ali. E aí pronto, fica aquilo ali funcionando. Só que com o tempo aquela energia vai se gastando. Os 7 centros de energia vão começando a funcionar mais devagar. E o que acontece?
o organismo começa a apresentar o que a gente chama de doença. Defeito, não é não? Defeito na vista, defeito não sei o quê. Mas quando eu era novo não tinha isso. A energia está indo, está começando a mostrar que já está do meio para baixo. E o que é que eu posso fazer, Nath? Quando baixar eu vou lá e carrego minha bateria? Aí você tem que falar com o dono. Ele carrega, se ele achar que é necessário. Se não, vai até o fundo do tanque. E quando acabar, acabou. Então, é aquilo. A pessoa não quer, a pessoa não aceita, mas o cabelo que era preto, todo dia nascia preto, você cortava tanto preto, ele começa a ficar branco. A pele que você tomava sol, tanto que fosse, não tinha nada, aí começa a aparecer uns pontinhos, ó, todos os pontinhos pretos, mancha de sol. A elasticidade vai se perdendo. É a energia indo. E não tem que completar o tanque quando o Criador não quer. E isso era para ser algo tranquilo. Por isso que eu estou falando, não para complicar. Eu não costumo falar o Evangelho sobre essas questões. Mas é só para mostrar que a mecânica, o jogo, as regras são claras, mas elas vão acontecendo. E Deus é tão bom que Ele vai deixando a gente ver acontecer, como quem diz: meu filho, vai se despedindo, porque você já foi aqui e aqui, agora está descendo. E está descendo para o fim dessa encarnação. O rio vai chegar ao mar e não vai mais ter o nome rio. E a pessoa não quer. Olha o egoísmo, tá vendo? Não quer. Se o cabelo ficar branco, eu pedi preto, pedi louro, pedi vermelho, como se pudesse segurar. Se eu fico com menos elasticidade, a energia reduziu, se eu não consigo recarregar a bateria, eu estico. É aparente, é uma mima, é uma ilusão. Na verdade, Deus está te avisando todo dia que você ame a sua vida, ame o mundo, ame as pessoas, ame o seu corpo, viva o que você pode ver com ele, porque ele vai ser tirado de você, tudo. E é interessante, né? Porque os cabelos da gente às vezes começam a ficar brancos com 30 anos, tem gente até com menos. E às vezes a gente vai desencarnar depois de 90. É muito mais tempo que Deus dá nos preparando para a gente ir. Mas o ego da gente, a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais teimoso. Mais Deus avisa, menos a gente aceita. Mas Deus não está te convencendo, Ele só está te dizendo. É isso. Não, filho, eu sei que você sabe, mas o seu jeito é de quem parece que não sabe, mas você vai voltar para cá. Você é doido, rapaz? Tão gostosinha a minha rede de domingo, depois do almoço. Agora que eu botei um ar-condicionadozinho, olha meu carrinho, meu empreguinho novo,
olha como é que está meus netos, olha como é que não sei o que, está tão gostoso. Pois é, filho, mas está chegando o fim disso aí tudinho. Mas não, é bom, é meu, o meu nome, olha como o meu nome é lindo. Eu passei a vida todinha tentando fazer uma rubrica, agora eu aprendi, olha, não vai mais ter esse nome. Olha, eu briguei com a minha mãe a vida todinha, agora a gente se ajeitou, tá massa, eu e minha mãe. Alguém vai partir primeiro. Bom, por que isso é triste? Se é natural. Porque o egoísmo a gente não quer aceitar. A gente não quer ser criado, mandado, submisso a Deus. A gente quer ser Deus. Sei, quem é o Senhor para estar me avisando que eu vou morrer, que eu vou desencarnar? Posso ajeitar aqui. Deus, não, meu filho, não, você é boa, eu vou fazer caridade, mas você vai morrer. Não, meu filho, você pode fazer, ótimo para você, mas isso não vai impedir de você morrer, não, nem de adoecer. Não, mas peraí, pai, o Senhor é misericordioso. Se eu rezar um terço, e se eu rezar um rosário todo dia? Ótimo, minha filha, mas vai morrer do mesmo jeito. Mas eu não quero, filho, eu sou o mar, eu sou maior, eu sou tudo, eu sou o que há de melhor. Você veio de mim, para mim você vai voltar. Aqui é que é bom. Aí você quer abrir uma negociação com Deus. Não, mas não conheço aí, me mostra, vem para cá. Minha filha, de novo, eu não estou negociando com você, eu estou só lhe avisando. E a pessoa vai teimando e achando que vai levando Deus em banho Maria. Aí quando chega na hora, diz, ai meu Deus, quando na verdade queria dizer, não meu Deus, né? Não faça. Né? A pessoa diz, ai meu Deus, eu tenho certeza que ela quer dizer, não meu Deus. E aí o conflito. Porque quando a gente entende que a vida ela é completa, e dentro da completude da vida tem uma coisa que a gente aprendeu a chamar de morte, uma passagem, é um ciclo que se fecha, é um rio que chega ao oceano. Se a gente pensasse assim, será que a gente brigava tanto por besteira? Tem gente que só vai pensar nisso depois que brigou com a mãe a vida todinha, só vai se lembrar quando a mãe morre. Não acontece? Se entendesse que ela ia morrer, se entendesse de verdade, será que a pessoa ia botar esse boneco todinho? Pra quê? Guardar rancor pra quê? Mas a pessoa não quer, entende? Ela quer ter uma vida na qual ela acha que ela é o próprio Deus. É loucura. Aí fica querendo mandar na vida dos outros, fica querendo mudar na vida o que não pode mudar, o que pode mudar, que é a compreensão, não quer mudar, e sofre. Que a dor é necessária, mas o sofrimento é opcional. Aí ela opta por sofrer, porque é um sofrimento ver a velhice chegar e não aceitar, ver a morte chegar e rejeitar. E eu lembro que eu falei isso na época da casa que eu contei da minha avó, para minha mãe, meus irmãos, meus tios, ficaram calados como se isso fosse uma loucura, né? Tá, estou só dizendo. Passado o tempo,
que já faz que ela morreu, até hoje, quando falam, é porque aquele hospital, é porque aquele médico. Gente, quando Deus diz, é agora. Tchau. É igual o Teletubbies, é hora de dar tchau. Mas era o melhor do mundo, era o pior do mundo, meu filho. Quando Deus entende que você tem ainda algo a aprender e as pessoas à sua volta têm o que aprender, o pior médico do mundo, o farsante, o mentiroso, Deus vai lá, manda o Espírito, pega na mão dele e ele opera você, e você fica boa. E quando chegou a hora, o melhor médico, mais caro, acontece alguma coisa para você e para ele entender que ele não é Deus e que a sua hora chegou. Rapaz, mas não pode, tenho certeza, vou brigar, vou não sei o que. Meu filho, só acontece o que Deus quer. Você querendo ou não, a vida é conforme a vontade de Deus. Você acreditando em Deus ou não. Claro, e quem manda é o Criador. Ele cria, ele mantém e ele transforma. Não ia morrer. Não adianta. Entenda. Ninguém está falando que a gente vai ser leniente. De novo, é fazer o que a gente pode. Mas no que a gente pode, sempre dizer o quê? Melhor do que dizer compreender. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Senhor, eu quero isso, mas de que importa o que eu quero, Senhor? Eis-me aqui. Se o Senhor puder me curar, se o Senhor achar que eu vou continuar aprendendo e puder ajudar alguém, ensinando também, daqui para frente, eu estou a apoio. Se o Senhor quiser, e vou lutar pela minha saúde. Mas se o Senhor entender que não é isso, Senhor, seja feita a vossa vontade, não a minha. E pronto. Olha para frente e vai. Ontem eu estava com o Senhor, Marcos, 74 anos, numa partilha, num grupo de relacionamento de uma igreja evangélica, e ele contando que tinha um câncer de próstata avançado, e quando chegou na mesa, plano de saúde bom, tudo, é engenheiro, quando chegou na mesa de cirurgia, ele teve, foi 3 paradas cardíacas, não foi assim. Aí o médico disse que não dava para operar. Ele para, não dá. Aí ele disse que impressionantemente os exames tudo e os médicos, como é que ia ser o tratamento, porque botava ele na mesa, o cara tinha parada cardíaca, o médico desistiu. Ele disse que depois de tudo isso, ele começou um contato maior com a questão espiritual e
se converteu, evangélico e tal, contando lá. Aí ele disse: você acredita que o tempo foi passando e eu não morri? E foi fazer o exame novamente, e onde tinha lá o câncer, ele disse que ficou tipo uma fibrose, o tumor subiu. Deus é isso. Quando não é a hora, quando a gente ainda tem o que aprender, já que esta vida é uma escola, ele foi fazendo tudo o que a razão manda, fez os exames, deu o câncer, começou o tratamento, foi fazer a cirurgia. Na cirurgia, 3 paradas parece, até que os médicos desistiram de operar, e tempo depois ele aparece curado. Já está com, vocês são 6 anos, não fez a cirurgia, não porque não quisesse. Ele disse: olha, eu vou me tratar lá no centro, lá na igreja, não vou fazer minha cirurgia. Ele foi fazer, não deu, aceitou, e foi bom. Como é a mensagem do Marcos e da Ana? Ninguém explica Deus, mas a gente consegue explicar que Deus está sobre todas as coisas, quando a gente aceita. Mas o egoísmo impede a gente de aceitar. Está vendo o que o Evangelho está dizendo? Ó? O egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da terra, cujo progresso moral retarda. A dor é necessária, né? O sofrimento é opcional. A gente sofre porque quer ser Deus, sofre porque quer ser mais do que os outros, e quer ser mais inclusive do que Deus, porque a gente não muda o que pode mudar, que é a nossa compreensão e as nossas atitudes, e quer mudar o que não pode: a morte, a velhice, a dor, os outros, mudar a cabeça dos outros. Aí não dá. Não quer, não, está entendendo? A questão é essa. Em cada pequena besteira, que parece uma besteira, porque parece normal, porque todo mundo faz, eu digo isso com algum lugar de fala, né? Porque, por exemplo, falando a nível de bebida alcoólica, eu bebi por 25 anos, só por hoje tem 7 que eu não ingiro bebida alcoólica. Quando você traz o discurso do alcoolismo, eu sei como é, porque era normal, era assim, entende? É como eu estou falando, quando você fala da idade, do modo que a cultura é um peso. Hoje eu posso dizer assim: se nem falta, só por hoje. Fui andar de bicicleta, passei, foi por 4 pré-carnaval, não quis ficar em nenhum. Se fosse antigamente, eu não tinha voltado. Mas a pessoa diz o que? Não, isso é besteira, não, porque é isso, é ruim a quem não faz. Então é isso, mudar a compreensão das coisas, mudar as escolhas, fazer boas escolhas, mudar o comportamento, mudar as atitudes. Quem é justo no pouco, tende a ser justo no muito. Começar a praticar isso, né, de colocar Deus à frente, de manifestar nas conversas com Deus o que quer, o que entende, mas sinceramente entregar a vida e as vontades nas mãos de Deus. Eu não quero ser insensível, né? Meu pai, por exemplo, está internado, 90 anos. Aí a minha mãe, às vezes, ela se chateia, minha irmã, numa luta desesperada para ajudar. Claro. E diz assim: mas esses hospitais ficam só querendo mandar a pessoa para casa, porque não quer gastar. Eu disse: pode ser. Mas também existe essa coisa dos cuidados paliativos. Muitas coisas não tem o que fazer.
A pessoa está deitada lá, não tem discernimento. Aí aparece outra coisa do hospital, corre o risco de pegar uma bactéria. Do mesmo jeito que tem essa questão econômica, do custo para o hospital, tem também de não ter o que fazer. Você ficar ali no hospital só tomando remédio, se não tem o que fazer. Porque muitas vezes não tem o que fazer. Porque é aquele grande momento, né? A vida vai chegando ao capítulo final. O Machado de Assis, nos livros dele, tinha capítulo, não sei se alguém chegou a ler Machado de Assis, que o capítulo final era meia folha, menos de meia folha, era assim, enfim, as últimas. Aí tinha um dos livros bem conhecidos dele, é o Memórias Póstumas de Brás Cubas. Aí o último capítulo é assim, bem miudinho, acho que é. Então tem capítulo final que ele só tem uma folha, tem deles que só tem meia folha, tem deles que é só uma linha, e tem capítulo final que são 30 folhas. Aí eu disse: mãe, o meu pai, eu compreendo que ele está chegando, ele chegou ao capítulo final, mas guarde energia, que às vezes a pessoa quer ir cuidar, vou ficar, né, gastar energia toda como se só fosse ter uma folha. Pode ser que o capítulo final tenha 30 anos, aí é com Deus, mas que o capítulo final começou, ele começou. Ela olhou assim, porque ela dizia, é porque esse hospital, disse, mas vamos entender o capítulo final também. Lute, converse, vá ao hospital. Mas veja, muitas coisas que a medicina poderia fazer por uma pessoa mais jovem, como um idoso, já com demência, quase sem movimento, realmente o hospital não tem muito a fazer. Do jeito que a senhora está dizendo que o hospital, o custo é um fato, o último capítulo também é. Ela parou e ficou olhando assim para mim bem. Isso tem que ser visto. Tudo que começou se desenvolve e depois termina. Eu comecei a ler a Bíblia há alguns anos, a primeira vez que eu fui ler toda. Chega uma hora que você pensa assim, não vai acabar não. E chega um dia que você diz, já faz 5 anos que eu terminei. É um capítulo final. É difícil que a pessoa passe que você está, é frieza. Não é. É tentar trabalhar o egoísmo. É dizer, não é como eu quero, eu tenho que ver as coisas como elas são e trabalhar para que seja feito o quê? A vontade de Deus e não a minha. Nunca a minha. Com qualquer pessoa, e eu penso a mesma coisa, contraste o pensamento. Eu penso, se fosse meu filho com 9 anos, e não tem quantas crianças que estão no Albert Sabin, desencarnando jovens, eu não sei, eu tenho que entregar isso nas mãos de Deus. Mas, de novo, todo mundo vai ter um capítulo. Para encerrar, acho que o pessoal já vai começar aqui a estudar, mas só para se entender, né? Tá vendo o que o egoísmo gera? Sofrimento por cima de sofrimento, porque a gente não quer aceitar os fatos da vida. Quer ser ou disputar com Deus. Não dá.
É a briga da formiga com o elefante. É inglório. Só isso. Mas esse só isso dá trabalho para a gente compreender, né? Eu acho que não é uma questão de aceitar, é uma questão de compreender. Sempre eu digo isso. Se uma bala perdida pega em mim, não é perdida. Outro dia eu vi uma mulher tomando banho, vocês viram no YouTube, né? Nesses canais. A mulher estava tomando sol no Rio de Janeiro. Vocês viram? A bala passou aqui nela, ó. Na orelha chega, deu uma chulipa nela. E eu tenho um colega aqui em Fortaleza que há 8 anos ele trabalha na agência de máquina de Lava Jato. Teve um assalto dentro do Lava Jato, deram um tiro, a bala cortou a orelha dele aqui, rapaz. Só isso, cortou assim, só um raspão. De novo, quando Deus quer, é quando Ele não quer, é difícil, né, para a gente aceitar essas coisas. Então, que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar, coragem para modificarmos as que podemos e sabedoria para reconhecermos a diferença, e que seja feita sempre a vontade de Deus e não a nossa. Muita paz e boa semana. Vão se abrir e de novo vai sorrir.